enviado e direcionado, ó Pai. Toma, meu Pai, os lábios do teu filho neste momento. Usa ele como poder e autoridade, como veículo da tua palavra. Assim nós agradecemos, ó Pai, pela vida dele, pela família dele, pelo casamento dele, pelos filhos dele. Assim nós colocamos a vida dele em tuas mãos e a família dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E Deus diz: amém. Obrigado, Senhor Santos. A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Graças e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui, né? Na nossa amada pastora Elisângela, o missionário Silva, né? A pastora Elisângela aí desde a época da área. Graças a Deus. E faz muito tempo. Os cabelos já estão até grisados. Amém? Graças ao Senhor. Mas é uma alegria muito grande estar nessa casa aqui, tá? Para compartilhar com os irmãos e trazer uma palavra do coração de Deus ao coração de cada um de vocês. Amém? Graças ao Senhor Jesus. Agora o missionário Silva aí, eu conheço ele desde quando era pequenininho. Lá na invasão. Lá na invasão do CEUB. Irmão, vamos se colocar de pé. Vamos se colocar sobre os nossos pés, então nós fazer essa leitura, né? No livro de João, nós vamos estar lendo aqui no livro de João, no capítulo 8, e no versículo 31. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 8, e o versículo 31. Graças a Deus. Todos acharam? Assim diz o texto histórico. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permanecestes na minha palavra que recebeste, sereis os meus discípulos. E o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Versículo 36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os irmãos podem se assentar e só deixa eu aqui de castigo. Nesse contexto aqui, né, nesse contexto já histórico, escrito pelo nosso amado irmão apóstolo amado João, e ele faz os relatos das palavras que Jesus disse para os judeus que na verdade acreditaram nele, que creram nele, e deixava bem claro assim: se permaneceis em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. A única forma de nós sermos discípulos de Jesus é permanecer na sua palavra. Entendeu? Quando nós permanecemos na sua palavra, nós se iguala ao próprio Senhor. Entendeu? E essa é a vontade de Cristo, de nosso Senhor, é que nós, para sermos discípulos dele, imitadores dele, entendeu? Dos seus ensinos, nós devemos verdadeiramente estar na sua palavra. E no versículo 32, já fala assim, né? Conheceis a verdade, e a verdade vos libertarás. Entendeu? A verdadeira verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Que neste mesmo versículo ele demonstra no versículo 36 falando: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A expressão aqui, Filho, ele está falando dele mesmo. Entendeu? Ele está falando dele próprio. E ele falando assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já trazendo no versículo 32, ele fala assim: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará.
E quem é essa verdade? É o Filho. O Filho, quem é o Filho? É Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O contexto deixa bem claro aqui que a nossa permanência na palavra, nós verdadeiramente seremos os seus discípulos. Existem as pessoas que são discípulos de Jesus, e existem as pessoas que são ouvintes. Há uma diferença muito grande dos discípulos e daqueles que ouvem. Entendeu? Porque não é o bastante a gente ouvir, mas devemos também colocar isso que ouvimos e botamos isso em prática, e verdadeiramente somos reconhecidos como verdadeiramente discípulos de Jesus. Então todas as pessoas que encontraram com Jesus, ou foram encontrados por Ele, verdadeiramente hoje são livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor não quer saber o que você fez. Deus não quer saber o que você era. Deus quer saber o que você pode ser hoje. Quando você conhece Ele e conhece a sua verdade. E alguns relatos de pessoas que conheceram a Jesus e tiveram suas vidas modificadas. Havia uma mulher que era conhecida como Maria Madalena, ou Maria de Magdala, aonde a Igreja Católica, excomungou ela como uma mulher adúltera, como uma prostituta. Na verdade, Maria de Madalena não há nenhum contexto histórico ou bíblico que mostra que ela é uma prostituta. O único contexto que fala de Maria Madalena, que morava em Magdala, é que dela foram expulsos 7 demônios. Além disso, o relato é que ela foi uma das primeiras mulheres que, num dia de domingo, quando no terceiro dia Jesus ressuscitou, foi ela que viu Ele pela ressuscitado, primeiro de todos os outros discípulos. Então o relato fala aqui que ela teve esse encontro e foi liberta de 7 demônios, e agora deixa de viver a vida dela em Magdala para seguir a Jesus, para se tornar não apenas ouvinte, mas discípula de nosso Senhor e Salvador Jesus. E outras pessoas que tiveram a vida mudada e se tornaram apóstolos, como estava ali na coletoria um homem chamado Levi. E ele era um dos chefes que comandava a parte da coletoria ali na alfândega do recolhimento do dinheiro romano, dos tributos que era tirado do judeu. E ele estava ali sentado na sua mesa, em um cargo muito elevado, quando Jesus chega nele e chama ele. Siga-me, chamou Levi. Rapidamente Levi largou tudo o que tinha, que estava fazendo, e foi seguir o Senhor. Ele não botou nada como obstáculo. E o Todo-Poderoso Jesus Cristo, quando toma alguém como discípulo, a primeira coisa que ele faz, além de mudar a vida da pessoa, ele muda o nome. E de Levi foi chamado agora de Mateus. E ele agora começa a ter uma vida mudada. Por que Jesus fazia isso? Essa mudança de nome. Porque todas as vezes quando você nasce, ou você nasceu, automaticamente os seus pais, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar um nome. E esse nome é de uma nova criatura. Quando você nasce de novo, o Senhor agora concede um novo nome. Alguns dos apóstolos tiveram um nome mudado, como Pedro, como João, que foi chamado de Bartolomeu, e ali com muitos outros tiveram os nomes mudados. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o encontro com o Senhor. E todos que tiveram um encontro com o Senhor tiveram suas vidas restauradas. Além de o Senhor curar as pessoas, Ele libertou também essas pessoas. Quando Jesus estava entrando numa cidade chamada cidade de Jericó, uma cidade reconstruída porque foi destruída na época de Josué,
E ele entra nos portões daquela cidade. Era uma cidade simples, e ele ao entrar, o contexto não fala muita coisa quando ele entra, mas o relato começa quando ele sai. Quando Jesus sai, uma figura na beira do caminho. Aleluia, estava ele ali mendigando, e ele era agravado de uma cegueira. E ele não tinha condições de trabalhar. E não sei como era que conduzia aquele homem, a sua família, trazer aquele homem e colocava ele bem na saída da cidade. Só que naquele dia, não era um dia comum. Porque Jesus, ele entrou e agora estava saindo da cidade. E uma grande multidão gritavam e fazia alvoroço, que chamou a atenção daquele cego. Ele não podia ver, mas ele ouvia. E ao ouvir, ele pergunta para alguém que estava próximo ali: ei, moço, olha, o que está acontecendo aqui? Que alvoroço é esse? Olha, você não sabe? Claro que não, eu não sou enxergo. Então, mas o que está acontecendo? Esse alvoroço é porque Jesus de Nazaré está saindo da cidade. Mas quem é esse homem? E diz Jesus de Nazaré, esse homem aonde ele passa, muitas pessoas são restauradas, mudadas. E ele expulsa demônio, faz os coxos se levantarem, aleluia, faz o cego enxergar. Aleluia. Eu estou trazendo assim uma simulação, porque o texto não traz esse enriquecimento de detalhes. Aleluia. E eu posso imaginar aquele homem com aquela capa suja, aleluia, que trazia para ele autoridade, para ele mendigar. E ali estava, quando sai aquele alvoroço, e o cego agora em desespero, ele falou assim: hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. E ele começa agora a gritar e a se expressar falando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E ele não parava de glorificar e gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que alguém passa e fala assim: ei, ele não vai te escutar. A multidão está falando muito mais alto do que você. Aleluia. Sempre no momento de a gente receber uma restauração ou uma cura da parte de Deus, sempre tem alguém que está próximo de nós só para nos desanimar. E com aquele cego não foi diferente. Quantas vezes tu está numa situação e a situação não é boa, mas desesperadora, mas você começa agora a gritar um milagre. Sempre alguém fala: olha, tem muitas pessoas que estão orando até 10 anos, 5 anos, e até hoje nunca recebeu. E para que tu está aí repetindo a mesma coisa, orando todos os dias? Aleluia! Não está ouvindo para esse tipo de pessoa que querem desanimar a tua fé. Aleluia! Continue clamando, porque aquele que está andando e saindo da cidade vai te ouvir. Eu disse que naquele mesmo momento, Jesus está no meio da multidão e ele para. E ele fala assim: quem é que está me chamando? Ele olha, alguém para ele e fala assim: Senhor, é um pobre cego, mendigo. Ele está lá na beira do caminho, jogado. E ele grita, é ele que está gritando: manda ele ter comigo. E aí um dos discípulos foram até aquele homem e chegou perto daquele homem e falou assim: ei, toma ânimo, o mestre te chama. Aleluia. Quando chama a senha daquele homem, aleluia, ele dá um salto. Ele solta a capa. Quando ele solta a capa, ele estava tirando a autorização que ele tinha romana para pedir esmola. É como se ele tivesse falado assim: eu não vou precisar mais dela. Aleluia, ele me chamou. Aleluia, ele me ouviu. Aleluia. Olha, quando ele tirou a capa e foi ter com um senhor. E aquele moço, eu posso imaginar ele caminhando a ele até Jesus. E aí ele agoniado, ansioso e falando: ei, não, cadê ele? Calma, moço, vamos chegar lá.
Estamos quase chegando. Quando chega perto do Senhor, ele coloca o cego de frente com Jesus. Aleluia. E aí o cego parado ali na frente. E aí quem sabe ele pergunta, cadê ele? Ele falou assim, cadê? Nós chegamos. Ele está de frente com você, cego. E Jesus olha para aquele cego e fala, aleluia, perguntando para ele, o que tu queres que eu te faça? E não é uma pergunta até boba, aparentemente. Porque se o homem está cego, por que tu vai perguntar o que é que tu faça? Claro que ele quer enxergar. E diz que aquele cego, ele olha e começa, ele escuta e ele abaixa a sua cabeça e fala, eu quero voltar a enxergar. E diz que naquele momento o Senhor coloca os dedos, a sua mão sobre os seus olhos e fala, se volta a enxergar agora. E quando ele tira a mão, aleluia, aquele homem volta a enxergar. Aleluia! E pensa que a história terminou aí? Aparentemente o contexto termina por aí. Mas não termina por aí mesmo. Eu vou fazer uma simulação. Qual é a simulação? De algo que pode ter acontecido com quase certeza. Diz quem pode imaginar que sempre via aquele homem na saída daquela cidade, sentiu falta e perguntou, mas aqui não havia um mendigo à saída dessa cidade que não ficou sabendo da notícia de que aquele homem se encontrou com Jesus. Ele conheceu a verdade